1 Samuel, capítulo 1. Amém? Diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E ele tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e a outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Hofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Amém. Somente até aí. Tome o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Ai, meu Deus. Vou tentar não chorar, porque se faltava uma pitada de aquebrantamento no meu coração nessa noite, no testemunho já transbordou já. Porque a palavra do Senhor fala exatamente disso. Só que como eu sei que Deus ele pode falar de uma forma diferente ao teu coração, há algo de especial nessa pregação para aquilo que será ministrado hoje. Israel, ele vinha de um período que a gente pode certamente afirmar que era um círculo vicioso. Era um povo que vinha do período dos juízes, em que Samuel, ele foi levantado como o último juiz, sacerdote e profeta. E esse círculo vicioso em que o povo vinha, era aqueles que pecavam, eram oprimidos por outros povos, se arrependiam, Deus levantava um juiz e libertava o seu povo. E sempre foi assim, durante muitos anos. Mas parece que nunca o povo de fato aprendeu. Porque a corrupção política, religiosa dentro de Israel era muito evidente. A corrupção política, religiosa e moral era muito evidente no meio do povo de Israel. A exemplo que nós temos é justamente os filhos de Eli e o próprio sacerdote Eli, que eles se prostituíam diante do templo, diante do tabernáculo, diante do Senhor. Eli concebia aquilo, ainda que num certo momento chamasse a atenção, mas permitia, como se Deus não estivesse vendo aquilo que estava acontecendo. Então, é uma corrupção não só política, porque vinha desde a liderança, que naquele período os sacerdotes, eles não eram só líderes religiosos, eles eram líderes políticos também, e vinha também da deturpação moral em que o povo passava. Eles tinham uma séria tendência a se desviar dos caminhos do Senhor e adorar outros deuses. Mas sabe o que eu aprendi e o que eu aprendo? Que sempre no meio do caos, sempre no meio da prova, sempre no meio das situações impossíveis, é ali que Deus age. Sempre no meio das situações mais difíceis de dor,
no último instante, quando a gente diz, eu não vou aguentar, Deus, Ele entra com uma providência e um milagre para que o nome dEle seja glorificado. Sempre Deus tem os seus separados para dar testemunho da glória do nome dEle. Sempre Deus tem os seus separados. Sempre. E eu digo seguramente, Deus quer usar você. E eu falo seguramente, o Senhor quer usar você hoje. Porque não são poucas as provas que os filhos de Deus passam hoje. Não são poucas as provas que os filhos de Deus hoje passam. São muitas situações difíceis, são muitos levantes, são muitas privações. E que nós não podemos correr para um lado porque a gente não encontra socorro. A gente não pode correr para o outro porque a gente não encontra socorro. A gente fica preso no mesmo lugar, querendo sair do lugar. É quando a gente olha para a palavra do Senhor e diz que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, louvado seja Deus. E quando eu digo que o repertório do Senhor, ele é infinito, e tudo que foi falado hoje foi porque Deus assim confirmou através da palavra. Existem aqueles, preste atenção, que no meio do caos, da luta, da prova, se sentem só. Existem aqueles que, assim como a diaconisa Ângela testemunhou, que ela não é a única. E eu quero ver o crente que não está passando por prova, que não se vê sozinho. Quero ver o crente que não está na prova, que está na prova e não se vê só. Parece que a guerra é guerreada só por ele. Não, porque eu aprendi um ditado popular. É um ditado popular, mas é incrivelmente profético e bíblico. Porque Deus e você é a maioria. Deus e você nessa peleja, vocês são a maioria. Então não existe luta e caos, peleja, batalha, guerra, que Deus, a qual você e eu servimos, não vença. Mas sempre existem aqueles que se sentem só, que se sentem sozinhos e desprezados. E eu trago para você a passagem de 1 Reis, versículo 19, capítulo 19, versículo de número 18, em que justamente ali Deus, ele fala para Elias, existem outros 7.000 ali que eu separei para mim, tu não estás sozinho não. Existem outros ali que eu separei que não se curvaram a Baal e não beijaram a sua boca, que não se curvaram diante daquilo que foi colocado diante deles. E o que o Senhor revela através disso, através dessa passagem, nessa noite para você e para mim, Baal hoje pode significar qualquer coisa diferente da solução que Deus dá para você. Baal pode significar qualquer coisa que você venha se curvar e querer agir pelos seus próprios braços, no momento de desespero. Aleluia, Deus falou para Elias, não temas, que eu levantei outros 7.000 que não se curvaram, e Deus encorajou Elias, aí até ali os profetas, 400 e poucos profetas de Baal ali, e destruir todos eles, e o fogo consumiu o holocausto, e ali foi provado quem era Deus na vida de Elias. Aleluia. Você consegue entender o que Deus quer falar para você nessa noite? Assim como falou para mim quando eu meditava nessa palavra. Entenda. Pode ter uma Jezabel te procurando para te matar. Pode ter um Acabe manipulado ali, te perseguindo. Pode ter um exército ali querendo te destruir. Mas é na hora certa que Deus, ele manda fogo do céu, aleluia, para destruir, para queimar o holocausto e mostrar quem é Deus na tua vida. Deus, ele faz isso na hora certa, no momento certo, ele faz. Mas preste bem atenção, ele só faz isso na vida dos fiéis. Porque se fosse assim, ele teria feito na vida de muitos ali que estavam corrompidos no meio de Israel. Já passaram-se anos ali de seca, e o povo sendo consumido, e Deus agindo na vida de uns poucos escolhidos. Veja a viúva de Serepta, só tem um punhado e um pouquinho de azeite para fazer um pão, vai comer o meu filho e vamos morrer.
mulher faz para mim? E ali Deus multiplicou na vida daquela mulher. Deus multiplicou no último instante. Deus multiplicou. No último momento, o Senhor multiplicou. Na vida dos fiéis, podem parecer poucos, não é verdade? Diante de toda a multidão, podem parecer poucos, mas são esses poucos aí que Deus, Ele quer usar. E me vem à memória Gideão. Separou ali os 10.000, mas 9.700 não foi Deus que escolheu. Ele escolheu 300 para guerrear. Ele separou ainda uns poucos no meio daqueles 10.000, porque esses 300 eram suficiente ali para vencer a peleja, para que o nome do Senhor fosse glorificado naquele momento. No último instante Deus agiu, aleluia, porque seria muito fácil levantar 10.000 e ganhar a peleja, e todos aqueles ali na guerra dizerem: foi o nosso braço forte que venceu, fomos nós que vencemos. Ele disse: olha, separe esses 9.700, eu quero só 300, eu quero só os 300, para que vejam o meu poder no meio desses 300 aí que pelejam. Onde estão os 300 nessa noite aqui? Onde estão os 300 dessa noite, a qual Deus peleja, a qual Deus, Ele vai à frente guerreando, aleluia, glória a Deus. Agora imagine a dor daquela mulher, não gera filhos, culturalmente aquilo era ofensivo para ela, era quase que uma lepra, era uma mulher amaldiçoada. Culturalmente, a mulher, ela tinha que dar filhos e não poucos filhos. Ela tinha que gerar muitos filhos. Ela carregava o preconceito de ser estéril. Ela carregava o preconceito da sociedade. Olhavam para ela e discriminavam ela, porque ela não gerava filhos. Sabe o que eu enxergo nessa noite? Eu não só enxergo, como eu sinto, porque isso vem do próprio Senhor. Deus, Ele olha para cada um de nós, nas nossas aflições e dificuldades. E nós já temos aí o estereótipo do povo vir julgar a nossa vida por causa de A, por causa de B, por causa de situação 1, situação 2. E o que eu vejo é muitos de nós nos sujeitando a isso, nos sujeitando a essa realidade. Como foi mencionado o Salmo de número 37, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo, e ou mais, Ele tudo fará. No último instante, Deus, Ele está preparado para agir, porque nessa peleja, como diz a palavra do Senhor, não pelejareis. O Senhor dos exércitos está à frente. Se é para a glória de Deus, ainda que Ele envie um anjo, ainda que Ele envie um anjo à frente, para numa só passada destruir todos os teus inimigos diante de ti, e os teus inimigos podem ser as dificuldades, as provações, as afrontas. Deus, Ele está provando o teu caráter para ver até onde você aguenta como servo, até onde você aguenta. E o que nós aprendemos através dessa passagem de 1 Samuel, que a história, ela sempre se repete. A história, ela sempre se repete. Se nós formos ver, analise a semelhança. Do nada, Deus faz tudo. Aleluia. Do nada, Deus, Ele faz tudo. No impossível, Deus, Ele age. No último instante, o Senhor opera. Deus prometeu para Abraão: tu serás pai de nações, conta as areias do mar,
da praia, contra as estrelas do céu, e ele olha para sua mulher com a madre seca. Ele olha para sua mulher com a madre fechada. Ele olha para sua mulher e ele poderia muito bem dizer: Senhor, como pode? Além de eu ser velho, ele poderia questionar: minha mulher já de idade avançada, aleluia, para completar, minha mulher é estéril, como eu poderei ser pai de nações, como fala em Gênesis capítulo de número 18, pois foi num visitar de Deus ali, quando o próprio Senhor visitou Abraão ali no deserto. Deus, ele fez o que ali no momento em que Abraão enxergou ele? Deus se aproximou da tenda, Abraão enxergou o Senhor na companhia de 2 anjos, aleluia. Quando ele enxergou o Senhor na companhia de 2 anjos, naquele exato momento, ele olhou para sua mulher e disse, não para os seus criados, ele disse para a sua mulher: prepara o melhor para o Senhor, prepara a água para lavar os pés, prepara pão, mata o melhor do gado nesse momento, aleluia, porque ele poderia, eu estou conjecturando agora, porque nesse momento Deus está nos visitando, e quando Deus nos visita, coisa boa virá, milagre vai acontecer, bênção vai entrar na nossa casa, aleluia. E foi exatamente o que aconteceu naquele momento. Sarai estava preparando ali o alimento, quando ela escutou o Senhor dizer: daqui a 1 ano a tua mulher te dará um filho. E naquele momento ela sorriu, e o Senhor perguntou: por que tu sorriste? Não, Senhor, eu não sorri. Sorriu sim, daqui a 1 ano tu vai gerar um filho, aleluia, um filho do teu ventre, aleluia, porque naquele momento Sara poderia estar, aleluia, transformando o seu nome de Sarai para Sara. Ela poderia já estar conformada com aquilo em que a vida teria colocado para ela. Ela poderia já estar conformada, mas a promessa estava sobre ela, a promessa estava sobre a vida dela, a promessa estava sobre a casa dela. Se Abraão é pai de nações, Sara seria mãe de nações, aleluia. E ali Deus a encontrou, e ali Deus mudou a sua vergonha e lhe fez gerar um filho do seu ventre, aleluia. Louvado seja Deus. Nós vemos em Gênesis 25, 21, Rebeca. Isaac amava Rebeca mais do que todas as outras, mas ela era estéril, ela não gerava filhos. A história se repete mais uma vez, e a história se repete para saber se o Deus que está na vida de Abraão, estava na vida de Abraão, estava na vida do seu filho Isaac também. E a palavra do Senhor vai falar que naquele momento Isaac foi orar pela sua esposa. Isaac intercedeu pela sua esposa. E depois de não muito tempo, Deus concebeu ali que Rebeca ficasse grávida, para se perpetuar aquele momento, aleluia, se perpetuar aquele momento de que Deus precisava manifestar no meio do seu povo o poder, a glória e o milagre, aleluia. E nós vemos, não muito distante também, nós vemos ali, aleluia, já no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, nós vamos ver ali um casal que servia no seu turno, era fiel a Deus, estava ali queimando sacrifícios, aleluia, mas eles eram já de idade avançada, e ela não gerou filhos, aleluia, porque ela era estéril. E quando Zacarias estava no seu turno, na presença do Senhor, preste bem atenção que Deus fala para você, Zacarias estava na presença do Senhor, o anjo apareceu, trazendo um recado do trono de Deus, dizendo: as tuas orações foram ouvidas, aleluia, glória a Deus, tua mulher irá gerar um filho, glória a Deus, e porás o nome dele de João. Louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia.
6 meses depois, aí em Lucas capítulo 1, versículo de número 26, nós vemos uma história não de esterilidade, mas uma história de virgindade. A mulher, ela não conhecia homem, ela estava prometida para o seu noivo chamado José, glória a Deus, e na cabeça dela, impossível seria, humanamente impossível seria gerar um filho, mas como até então, todos os homens que ali estavam na presença de Deus, um certo momento da sua descendência, quebravam a aliança. Agora eu vou fazer um milagre na vida de uma mulher, aleluia, em que ela vai gerar filhos, aleluia, pelo poder que tem no meu nome, aleluia. Então encontrou Maria, e o anjo que visitou Isabel, visitou Maria, e quando encontrou Maria, disse: bendita és tu entre todas as mulheres, aleluia. E ela perguntou para o anjo: como pode ser isso? Eu não conheço homem nenhum. O Espírito Santo, ele porá um menino no teu ventre, aleluia. E ali nós estamos falando de Jesus de Nazaré, que veio, aleluia, não com pecado, ele veio puro, imaculado, mas através de um grande milagre, aleluia. E sabe o que eu vejo, meus irmãos? Se é por esterilidade ou se é por virgindade, Deus, ele trabalha na tua vida e na minha vida, aleluia, na paciência. É através da paciência, aleluia, ele trabalha em nossa insistência. É quando a gente fecha o quarto, entra em secreto com Deus, fala com ele em secreto e clama, 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 e ele responde para a tua vida, aleluia, porque no momento certo ele vai responder, no momento certo esse vento vai virar, no momento certo a história será mudada, e o nome do Senhor será glorificado, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Ana, amargurada de alma, como diz a palavra de Deus, amargurada de alma, ela foi perante o Senhor, ela foi perante o Senhor, amargurada de alma, e ela pediu a única coisa que causava vergonha para ela: me dá um filho, Senhor, e eu te entrego ele todos os dias da minha vida. Todos os dias da tua vida, da vida dele eu te entregarei, ele será teu, será separado, mas acaba com a minha vergonha. Você acha que Deus, ele não está escutando ou vendo? Ele não vê o seu sofrimento, o que você passa, as aflições, as lutas? Será que ele não enxerga? Deus, ele enxerga, irmãos. Os atributos de Deus habitam somente nele. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Independente da corrupção que estava ali, que estava naquele momento, Eli e os seus filhos, ela não foi até Eli e não foi até Ofni e Finéias, ela foi na presença de Deus. E na presença do Senhor ela apresentou ali a sua vergonha. Ela derramou, a palavra de Deus diz que ela derramou a sua alma na presença do Senhor, a sua alma na presença de Deus. E lembre o quanto tempo ela estava sofrendo humilhações, há quanto tempo ela estava sofrendo nas mãos da sua adversária. E se nós formos ver, como dizem algumas traduções, a sua adversária era aquela que provocava, que apontava, que julgava, que falava mal, que queria vê-la mais envergonhada, que é o papel de Satanás, o acusador. A sua adversária se levantava contra a vida dela, e ela só se recusava. Aí chegou um momento que ela foi, e como a palavra diz, ela se apresentou para o Senhor. Ela apresentou a sua vida ao Senhor, mesmo que sem discernimento nenhum, aquele homem, o sacerdote Eli,
tivesse a tomada por embriagada, ela vai e diz: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de alma, e derramei a minha alma perante o Senhor. Será que não está faltando nós nos derramarmos cada vez mais da presença de Deus? E ser ousados e não fazer só no momento da aflição, mas sempre, sempre, sempre. Buscando cada vez mais ter crédito com o Senhor. Buscando cada vez mais ter crédito com o Senhor. Para que no tempo certo Deus ele venha responder a sua causa. Deus, ele trabalha em cima da nossa paciência e ele é especialista em trabalhar na última hora. Porque não é o seu nome, o meu nome, o nome de ninguém que tem que aparecer, mas é o nome dele que tem que ser glorificado. A glória é dele, tudo pertence a ele, tudo vem dele e é por ele. Aleluia. E como nós temos nos colocado perante o Senhor, como nós temos nos colocado perante o Senhor, porque chegou um determinado momento que o povo se apresentava perante o Senhor com rebeldia, não tinham paciência de aguardar o tempo de Deus, não tinha paciência de aguardar o tempo que o Senhor ia agir. Deus, ele não muda, meus irmãos, e ele vai nos tratar como filhos. E ele não quer filhos mimados, ele quer filhos guerreando, pelejando, louvando, adorando, orando a ele, para que no tempo certo a resposta venha para a tua vida. E grande será a festa, grande será o júbilo. Sempre foi assim. Abra sua Bíblia, você vai ver. Sempre foi assim. No momento da guerra, o povo ficava aflito. E quando vinha a vitória, o povo se alegrava na presença de Deus. O povo se alegrava na presença do Senhor. Deus, ele quer ver você se alegrando na presença dele. Preste atenção, que isso é profético para a tua vida. Deus, ele quer ver você se alegrando na presença dele. E se ele quer ver você se alegrando na presença dele, é porque a tua vitória está muito próxima. É porque a tua vitória está muito próxima. O teu milagre está próximo. Aleluia. A tua bênção está próxima de chegar. Glória a Deus. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus.